Olá, querido aluno. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Vamos relembrar, né? Porque a gente falou que a multiplicação, ela tem duas ideias. A primeira ideia que nós trabalhamos foi a adição de parcelas iguais. O que é a adição de parcelas iguais? Eu pego o mesmo número, 2 mais 2 mais 2 mais 2. E eu somo ele e vejo quantas vezes eu fiz esse número. Então, vamos ver. O 2, quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes o 2. 4 vezes o 2, 2 mais 2, 4. Com mais 2, 6. Com mais 2, 8. Igual a 8. 4 vezes 2 igual a 8. Então, é a adição de parcelas iguais. Depois, a gente tem a organização retangular. Qual é a ideia da organização retangular? Eu tenho um tabuleiro e nele eu vou colocar alguns docinhos. Olha os nossos docinhos aqui. Pronto. Eu vou contar na organização retangular, onde a gente tem a mesma quantidade de linhas e colunas, a gente vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar o número de linhas vezes o número de colunas. Então, vamos contar quantas linhas deitadinhas nós temos. 1, 2, 3. Quantas colunas nós temos em pé? 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes o 4, ou seja, 4 mais 4 mais 4. Vamos ver? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Então, 3 vezes o 4 é igual a 12. Agora, nós vamos continuar aprendendo a fazer o algoritmo, a conta. Então, eu tenho 15 vezes 2. E eu quero saber quanto que é. Eu posso fazer uma adição de parcelas iguais, mas a gente não vai fazer, a gente vai armar a conta. Então, coloca dezena, unidade. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? 15 vezes o 2. Então, vamos colocar 1 na dezena, o 5 na unidade. E o 2 na unidade e o sinal de vezes aqui na dezena. Então, vamos lá. 2 vezes 5. O 5 duas vezes. 5 mais 5. 2 vezes 5 deu 10. Muito bem. Então, a gente aprendeu que o 10 eu não posso colocar ele aqui, porque vai ficar o 0 na unidade e o 1 vai para a dezena. E agora, nós vamos multiplicar o número 1. 2 vezes o 1. Então, o 1 uma vez, 1 duas vezes. 2 vezes o 1 é igual a 2. Mas tem um 1 que foi para lá para a dezena. Então, 2 com mais 1 que foi 3. Então, 15 vezes 2 é igual a 30. Ok? Agora nós vamos continuar, mas com as ideias da divisão. A divisão é bem simples, é a gente repartir em quantidades iguais. Por exemplo, se eu tenho 12 para dividir para 3, quanto vai dar? Eu vou fazer 3 grupos e vou dividir o 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos contar quanto ficou em cada grupo. 4, 4 e 4. Então, 12 dividido para 3 é igual a 4, tá? Como que nós vamos fazer o algoritmo, a continha da divisão? Vamos lá. Então, vamos armar a conta, ou seja, o algoritmo da divisão. Então, 12 dividido para 3. Vamos lá. 12
dividido para 3. É assim que a gente arma a conta, tá? A gente faz essa estrutura, coloca o número que a gente está dividindo aqui e o número por quanto está sendo dividido do outro lado. E aí eu vou dar uma dica, vocês vão colocar o sinal de vezes aqui do lado do número que por quanto ele está sendo dividido. Porque nós vamos procurar 3 vezes que número que vai dar 12. Então, eu, por exemplo, já sei a tabuada, vocês vão fazer o desenho, e aí vocês vão encontrar que é 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, esse 4 aqui, ele vem para cá. 3 vezes o 4, que vocês acharam, é 12. 12, tirou 12, não sobrou nada. Ou seja, a gente dividiu 12 para 3, cada um ficou com 4 e não sobrou nada. Vamos fazer a seguinte operação, 16 dividido para 5. Então, primeiro a gente vai fazer com desenho e representação, 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai dividir esses 16, repartindo quantidades iguais para cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa! 16. E aí eu vou colocar esse 16 aqui fora, porque ele é um só e eu não vou conseguir dividir para todos iguais. Então, ninguém vai ganhar, porque só tem um. Então, se eu fosse fazer essa conta, como é que nós faríamos? Armá-la primeiro assim. Coloco o número que estou dividindo, 16, o 5 aqui do lado. E aí, lembra do sinalzinho que eu já falou, do sinal de vezes, tá? E aí, a gente vai procurar 5 vezes que número que é igual a 16. Não tem. Por quê? A gente não conseguiu repartir aqui em cima igualmente. Então, a gente repartiu 16? Não, a gente repartiu 15, né? Lembra disso? Não foi 16. Deu 15 e um ficou fora. Então, nós não repartimos 16, nós repartimos 15. Então, a gente achou quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos. De quanto? 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3 e 3. Então, são 5 grupos de 3. Então, esse número aqui, a gente coloca aqui. 5 vezes o 3 é igual a 15. Então, a gente fez o quê? 5 grupos com 3 e sobrou quanto aqui? Sobrou 1. 6 tira 5, 1. 1 tira 1, 0. Então, é assim que a gente realiza o algoritmo da divisão, tá? Quando não tem resto. E aí, quando é exato, a gente divide certinho, não sobra para ninguém, aqui fica 0, 0. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.